sobre o artigo do Zen. Zen and the Art of Virtualization. Só uma curiosidade, esse título advém de um outro livro. Então, os autores fizeram uma brincadeira. Existe o livro Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Tá? Então, aí a capa do livro. Então, os autores fizeram uma brincadeira com esse livro. Então, só de curiosidade aí para vocês. O que é virtualização completa? Na virtualização completa, a gente vai ter o hardware. Aí, na parte do kernel, a gente vai ter um software, o hypervisor, que a gente vai chamar de Virtual Machine Monitor, VMM, ou seja, monitor de máquina virtual. E no espaço de usuário, a gente vai poder rodar vários aplicativos, no caso aqui o aplicativo vão ser outros sistemas operacionais. Então, você vai estar no modo de usuário, você vai poder rodar outros sistemas operacionais. Esses sistemas operacionais a gente vai chamar de CastOS, tá? E a gente consegue rodar esse CastOS sem modificá-lo. Então, você não precisa modificar nada. Você pode rodar tanto, por exemplo, Linux e Windows na mesma máquina, rodando sobre um VMM, tá? Aí vem a pergunta. O CastOS, ele é o que? É o sistema operacional. Mas a gente está rodando ele no modo de usuário. Então, o que acontece quando o CastOS for executar uma instrução no qual o modo de privilégio tem que ser o que tem mais poderes? Então, como a gente está rodando o CastOS no modo de usuário, mas o CastOS vai ter instruções que rodam no modo kernel, que é o modo de privilégio com mais poderes, quando o CastOS executar essa instrução no modo privilegiado, porém sendo no modo de usuário, vai gerar uma interrupção, tá? No hardware. Pode falar, você está executando essa instrução de modo privilegiado, mas você não está no modo privilegiado. Ele vai gerar uma exceção, e essa exceção vai para quem? Vai para o tratador de exceção da máquina virtual, da VMM. Então, a VMM é que vai tratar essa instrução, essa exceção do CastOS. Como é que funciona, então, sem máquina virtual? Primeiro, a gente tem o Unix e tem o hardware. E aí, como é que o Unix conversa com o hardware? O Unix vai conversar com o hardware através de registradores. Então, registradores, o que é um registrador? Um registrador é uma rede flip-flop. Então, ele serve como uma maneira de armazenar memória. No caso aqui, o software vai escrever para registradores específicos do hardware para poder comunicar com o hardware. Então, o sistema operacional conversa com o hardware através de registradores específicos. Quais são esses registradores? Então, a gente tem alguns registradores para algumas funcionalidades específicas. A gente tem registrador para, por exemplo, quando você vai buscar uma página, ela não está em memória. Então, a gente chama isso de page default, ou falha da página. A gente vai usar registradores para fazer acesso a disco. A gente vai usar registradores para casos de interrupção e exceção. Então, a gente tem todos esses casos registradores para o sistema operacional. Se a gente quiser rodar mais do sistema operacional, a gente vai ter que ter esses registradores para cada sistema operacional. Então, a gente chama isso de contexto. No caso aqui, a gente vai ter um contexto para máquinas virtuais. Cada máquina virtual vai ter esse conjunto aqui de registradores. Então, quando eu for trocar de uma máquina virtual para outra máquina virtual, eu vou ter que salvar o contexto, que são esses registradores especiais, para evitar falha de página, acesso a disco, acessar e tudo mais. E aí, então, quando eu for trocar de uma máquina virtual para outra, eu vou ter que salvar esses registradores e recuperar os registradores que eu estava rodando na máquina virtual anterior. Então, a gente chama isso de contexto da máquina virtual. É a mesma ideia que quando a gente tem um processo, troca de processo, a gente tem que salvar os registradores do processo e restaurar os processos anteriores para poder rodar o novo processo.
No caso aqui, a gente vai ter registradores para poder executar o contexto das máquinas virtuais. Então, isso que eu falei aqui, gente, é o que a gente chama de virtualização completa. E ela é um exemplo de que é implementado, por exemplo, no software da VMware chamado de ESX Server. Então, a virtualização completa. As instruções privilegiadas, né, como eu falei, se forem executadas no modo de usuário, não pode. Então, o que vai acontecer? Vai gerar uma exceção, e essa exceção vai ser tratada pela VMM. O artigo 200 faz duas observações importantes. A primeira é que nos processadores Intel do modelo x86, algumas instruções privilegiadas não geram exceção, não geram thread, tá? Esse é um problema. Por quê? Porque quando você for executar o QSOS no modo de usuário, a exceção teria que ir para a VMM, e no caso não vai. Então, como é que você sabe, como é que você vai fazer esse problema? E a segunda observação que o artigo faz é que no x86 é difícil de você virtualizar a memória. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, no caso aqui do VMware ESX Server, como é que ele resolve esse problema de que algumas instruções não geram exceções? Repetindo aqui, eu tenho um QSOS, ele vai estar no modo de usuário e ele acha que está no modo kernel. Aí vai executar uma instrução, mas ele não tem esse poder de executar a instrução mais. Então, vai gerar aqui no hardware uma exceção. Essa exceção deveria ir para o VMM para ele poder tratar. Agora vai gerar essa exceção? Não. Essa exceção não é gerada no x86. Então, no caso do VMware, o que faz é o seguinte, chama o que a gente chama de binary rewrite ou binary patch. Ou seja, a VMware não tem o código-fonte, por exemplo, do Linux ou do Windows. Mas ela precisa modificar o código porque ela precisa tratar essa exceção. Então, o que ela faz é o seguinte, ela faz o que a gente chama de binary patch. Ela vai no próprio código binário, vai pegar o código executável, vai procurar por certas instruções e vai mudar essas instruções. Então, ela vai modificar o executável. Então, ela procura lá uma instrução especial, que ela sabe que não gera exceção, e vai trocar essa instrução. Tá? Então, o que a VMware faz é isso, que a gente chama de binary patch. Você modifica o código executável sem ter o código-fonte. Dessa maneira, então, ela consegue resolver esse problema de que algumas instruções do 76 não geram exceção que deveria gerar para a VMware poder chamar lá a VMM e tratar da exceção. Então, o que ele faz é reescrever o código executável através de um binary patch. Procura certas instruções no código binário e modifica elas. O que já é ideia de paravirtualização? Então, o artigo 200 é sobre paravirtualização. A ideia é o seguinte, é poder modificar o sistema operacional, mas só um pouquinho. O que isso vai trazer de vantagem? Ele vai deixar o sistema operacional mais eficiente, né, se a gente puder modificar o sistema operacional. A desvantagem é que a gente vai ter que modificar o sistema operacional. Mas a vantagem é que existem poucos sistemas operacionais no mercado. Então, você não precisa modificar muitos sistemas operacionais, você só vai modificar alguns. Então, um esforço modesto, você tem que fazer essa modificação uma única vez, que depois vai valer para sempre. Então, você só precisa mudar o Windows uma única vez, ou o Linux uma única vez, e depois dessas modificações você pode reutilizá-las para os próximos atualizações do sistema operacional. Então, a ideia é você modificar o sistema operacional para melhorar a eficiência quando for fazer virtualização. A gente chama isso então de paravirtualização. Aqui a gente tem uma figurinha explicando então os conceitos. Na virtualização completa, você vai ter o hardware 76, você vai ter o hypervisor, que é o VMM, e você vai ter o sistema operacional GAS. E eles vão, o GAS OS você não modifica ele, você pode rodar as suas aplicações. Já na paravirtualização, você vai ter o hardware 76, por exemplo, o hypervisor e vai ter o QSOS. Porém, você vai modificar esse QSOS para melhorar a eficiência.
e em cima disso você roda as aplicações. Então, para a virtualização, você modifica o QSOS, mas do que apenas uma única vez para melhorar a eficiência. Essa é a ideia, então, do Zen. A paravirtualização foi projetada para resolver dois problemas importantes. O primeiro é que algumas instruções não são perfeitamente virtualizadas, no sentido de que algumas instruções privilegiadas não geram exceção quando executadas no modo usuário. Tá? Então, a gente vê esse problema aí. A VMware resolve esse problema rodando um binary patch, mudando as instruções para o binário. Já para a virtualização, vai resolver de forma diferente. Vai chamar uma chamada hypercall. E segundo, que soluções para a virtualização completa podem ser caras para quando for virtualizar a memória. A gente vai ver isso aqui para frente. Então, existem dois problemas que a paravirtualização tenta resolver. Como é que está a virtualização? Paravirtualização. Como é que é? Paravirtualização resolve o problema de algumas instruções não gerarem exceção. Então, primeiro que vai existir o conceito de hypercall. Então, são chamadas, ao invés de a gente tem system calls, são chamadas para o sistema operacional. No hypercall, as chamadas vão ser para o hypervisor. Então, o hypercall seria, por exemplo, igual a gente tinha chamadas do exocad. Tá? Então, a diferença para a virtualização completa é que na virtualização completa, o QSOS não sabe que está fazendo uma chamada para o hypervisor. Na hypercall, o QSOS modificado já sabe que está fazendo uma hypercall para o hypervisor. Então, ele sabe a existência do hypervisor. Então, qual é a solução? A solução é você trocar as operações problemáticas privilegiadas que não geram trap por chamadas hypercall. Quem faz isso? Então, o pessoal do Zen faz essa modificação nos sistemas operacionais dos outros para fazerem chamadas hypercall, ao invés de deixar executar operações que não geram exceções. O segundo ponto é a questão de virtualização de memória. Então, agora a gente vai ver como é que a gente pode melhorar a questão de desempenho de virtualização de memórias em comparação com a virtualização completa. Primeiramente, a gente vai ver como é que funciona a virtualização no Unix. Como funciona a memória virtualizada no Unix? Então, a gente tem aqui o sistema operacional, o Unix, ele vai estar rodando dois processos, o processo em preto e o processo em azul. E aí, quando você tem cada processo, vai ter sua tabela de página. Então, a gente tem a tabela de página do processo 1, a tabela de página do processo 2. O que a tabela de página faz? Ela faz um mapeamento do número de página virtual para o número de página física. Então, tem uma tabela que mapeia o virtual para o físico. Todo processo tem sua própria tabela de página. Então, você vai ter o mesmo tanto de processos que você tem tabela de páginas. E quando você troca de um processo para o outro, você também tem que trocar a sua tabela de páginas. Então, cada processo tem sua tabela de páginas. No Unix, aonde que a gente armazena essa tabela de páginas? Então, existe um registrador especial chamado CR0, que ele armazena um ponteiro para a tabela de páginas. Então, toda vez que o Unix faz a troca de processo, ele troca o valor que está no registrador CR0. Então, ele vai deixar de apontar para essa tabela de página e vai apontar para a tabela de página em azul quando ele trocar do processo 1 para o processo 2. Tá? O que vai ter apontado aqui no final? Essas tabelas de páginas físicas, gente, tá? Elas vão apontar para uma área de memória que ela é contínua, tá? Que é a memória física. Então, assim funciona a memória virtual no Unix. Como é que funciona a memória virtualizada na virtualização completa? A gente vai ter o processo, igual a gente tinha no Unix. A gente vai rodar agora a máquina virtual, vai rodar
um hypervisor VMM. O processo vai ter o registrador CR0 que vai apontar para a tabela de página. Então, aqui é a tabela de página do processo 2. A tabela de página, novamente, vai mapear tá, do número de página virtual para o número de página física. Essa página física ela vai estar numa memória física. Mas agora é bom vocês aprenderem a terminologia. A gente não consegue mais rodar na memória física, porque o sistema operacional que está no espaço do usuário acha que está executando na memória física e que a memória é contínua. Mas isso é uma ilusão, isso é mágica, isso é uma ilusão. Tá? Na verdade, quem vai controlar a memória vai ser o hypervisor. E então a gente vai chamar que a memória que o hypervisor controla agora a gente chama de memória de hardware. Tá? Então, agora o contexto mudou. A memória física não é mais a memória de hardware, porque ela foi novamente virtualizada. Então, a memória física ela vai rodar em cima da memória de hardware. E a memória física vai ter várias páginas, vai passar a ideia que a memória é contínua. Mas, na memória de hardware, a memória não é contínua. Então, a gente vai ter a primeira página aponta aqui para a memória de hardware, a segunda página da memória física, que parece que um está para o outro, pode estar apontando para um endereço diferente. Tá? Não é contínuo mais. Então, a memória física você acha que é contínua, mas se você pegar e for lá no disco e olhar que é a memória de hardware, você vai ver que a memória não é mais contínua. Ela vai ter várias páginas aqui diferentes. E aí, né, a gente tem o seguinte problema. Tá? Como é que o AVMM então, pode saber fazer um mapeamento da memória física para memória de hardware? A VM não tem controle, tá? Quando o sistema operacional que está rodando aqui em cima aloca páginas de aloca, tá? Então, o CR0 normalmente ele aponta para o quê? Para uma tabela de página, quem controla aí o sistema operacional CAS. Então, como é que pode o hypervisor ter controle desse mapeamento? Como é que o GuessOS pode, né, ter controle desse mapeamento da memória física para a memória de hardware? Por quê? Porque o GuessOS não sabe que existe essa memória de hardware. O GuessOS, né, gente, lembrando aqui, não é modificado, né, o GuessOS não está modificado, e está rodando sobre a VMM. Então, como é que a VMM vai ter controle agora da memória de hardware? Então, faz o seguinte, a VMM vai colocar lá que o acesso do CR0 vai ser para a memória da VMM, tá? E a tabela de páginas só pode ser para leitura. Então, toda vez que o sistema operacional GuessOS tentar escrever na tabela de página, ele não pode, porque é só para leitura. Aí isso vai gerar uma exceção. Quem vai tratar essa exceção vai ser a VMM. E aí a VMM então vai saber que o GuessOS quer alocar uma página ou modificar a estrutura da tabela de página. E a VMM também vai modificar essa estrutura. Então a VMM vai manter uma cópia da tabela de páginas para ela própria. Essa cópia vai ser chamada de shadow page ou tabela de páginas em sombra. Então, essa tabela de páginas em sombra, o shadow page, vai mapear a memória física para a memória em hardware. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai colocar, então, a tabela de páginas do GuessOS para ser modo leitura. Toda vez que o GuessOS for tentar escrever, vai gerar uma exceção que quem vai tratar é a VMM. Então, a VMM está de forma indireta, utilizando exceções, conseguir fazer o serviço dela, ao invés do GuessOS comunicar com a VMM. Tá? O que a gente tem? Para cada tabela de página, cada processo, né, a VMM vai ter também uma cópia dessa tabela de página, chamada de Shadow Page Table. O que essa Shadow Page Table vai fazer? Vai mapear a memória física para a memória em hardware. Tá?
E como é que ela vai fazer isso? Ela também vai utilizar lá o registrador CR0, que mapeia para a tabela de páginas. E ela vai fazer, porque a sua S vai utilizar só o módulo leitura. Isso é importante porque o módulo leitura vai fazer gerar exceção, que ela vai tratar. Então, é assim que ela consegue conversar com o QSOS sem o QSOS saber, sem ele ser modificado. Então, cada QSOS vai ter a ilusão que a memória é contínua. Mas a memória não é mais contínua, porque a memória de hardware ela pode ter várias páginas. O CR0 registrador, espera usar memória em hardware. Mas o QSOS está usando no espaço de usuário e vai utilizar sua memória física. E aí o VMM vai fazer o mapeamento da memória física para a memória em hardware. VMM que faz esse mapeamento aqui. Agora a gente tem a memória em hardware. Tem mais um nível aqui. E aí a tabela de páginas vai ser só read-only, ou seja, só para leitura. Por quê? Porque quando o QSOS tentar escrever na tabela de páginas, vai gerar uma exceção. Então, o QSOS está rodando aqui, tenta escrever na tabela de páginas, vai gerar uma exceção, e aí o VMM vai tratar, e aí o VMM vai atualizar o shadow page dela. Então, a VMM é que vai saber o CR0, tá? Ela que vai apontar para a tabela de páginas e ela que vai fazer todo o processo de atualizar a tabela de páginas, tá? E a VM vai atualizar o shadow page dela, para saber como é que está o mapeamento da memória física para a memória virtual. Então, toda vez que a SOS quiser atualizar a tabela de páginas, vai gerar uma exceção, que é só de leitura. E aí, a VMM vai tratar essa leitura e vai atualizar a tabela de páginas dela e vai fazer a atualização da tabela de páginas. A gente vê como funciona no Unix, como é que funciona na virtualização completa. Tá, e como é que funciona no artigo aí no Zen? No Zen também a gente vai ter que cada processo vai ser sua tabela de páginas. Então, a gente vai ter a aplicação e vai ter aqui sua tabela de páginas. E aí você vai ter também o QSOS, mas ele vai ser modificado, No caso aqui, ele vai melhorar o desempenho. O QSOS não vai mudar a tabela de páginas, tá? O que o QSOS vai fazer? O QSOS vai chamar uma função do hypervisor. Então, vai chamar o que a gente chama de hypercall. Vai fazer uma chamada de função do hypervisor. Por quê? Porque quem vai gerenciar a memória física vai ser a VMM, não vai ser o QSOS. No caso aqui, a diferença para a virtualização completa é que o QSOS sabe que existe um hypervisor. E ele vai chamar a função do hypervisor. Como assim ele vai chamar, pessoal? É o seguinte, o pessoal da paravirtualização modificou o QSOS para que toda vez que tiver que atualizar a tabela de páginas, ao invés de chamar uma função dele, ele vai chamar uma função do hypervisor, que é o hypercall. Tá? Outra diferença da paravirtualização para a virtualização completa é que na paravirtualização, a paravirtualização hypervisor aqui, ele vai gerenciar a memória física, enquanto que na full virtualization, a VM, ela gerenciava a memória de hardware, tá? Então, diferente. Então, na paravirtualização, você não precisa mais da memória de hardware, você utilizar a memória física. Quem vai gerenciar é o hypervisor. E aí o QSOS não vai mais adicionar páginas aleatórias de forma arbitrária, tá? Quem vai fazer toda a parte de aplicação vai ser o VMM através de hypercalls. E uma questão importante, a questão de otimização, é que você não vai fazer, você pode fazer batch. O que é fazer batch? É você agrupar as chamadas. Em vez de você fazer uma chamada depois outra, você pode agrupar essas chamadas em batch e aí executar todas elas de modo contínuo, porque você vai aproveitar a localidade temporal e localidade espacial para melhorar o desempenho. Você vai estar amortizando o custo de fazer uma hypercall. Então, essa é uma otimização do artigo. Você fazer hypercalls em conjunto, em batch, tá? Para amortizar o custo. Então,
a paravirtualização vai melhorar o desempenho, por quê? Primeiro que vai fazer pairs, ou seja, vai fazer chamadas em conjunto. E segundo que ela vai lidar com a memória física, se não precisa mais ser também a memória em RAM. Então, essa é uma vantagem da paravirtualização. Então, por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo.